Olá, para você que tem espírito invencível, eu sou Carlos Felipe, idealizador da Invictus, Escola de Marketing Esportivo, e nesse vídeo vou começar a dar dicas e caminhos para quem deseja trabalhar com marketing esportivo. Meus caros, eu vou fazer uma série de vídeos aqui nesse nosso canal no YouTube para ajudar as pessoas que sonham em trabalhar no mercado e na indústria do esporte, principalmente com marketing esportivo e também com gestão esportiva. Mais do que dar dicas, a minha intenção é auxiliar você na construção de uma formação sólida nessa área e dar um caminho, sugestões de como entrar nessa área de forma prática. Nesse primeiro vídeo, vamos fazer um diagnóstico amplo da indústria e as dificuldades e também potencialidades desse mercado. E também começar a mostrar em quais áreas você pode trabalhar. Olha, dessa forma, estamos começando a construir uma estratégia eficaz para auxiliar você na entrada nesse pontapé no mercado. Então, começando o nosso diagnóstico, falando então de mercado, que a partir daqui eu vou chamar de indústria do esporte. E por que dizer que o esporte é uma indústria? É porque você precisa ter isso em mente. O grau de especialização, atração de recursos e organização tornar o esporte também um produto que pode ser consumido pelo público. Então, gente, o esporte tem um mercado, a chamada indústria esportiva, que tem por detrás uma série de estratégias de comunicação, promoção e comercialização. Lembrando aqui que a indústria do esporte está inserida dentro da indústria do entretenimento, que é uma indústria maior. Além disso, o esporte tem capacidade de gerar seus próprios recursos, suas próprias receitas, principalmente por meio da sua força, de atração de patrocinadores e audiências nos grandes eventos, modalidades esportivas e que os atletas trazem. O marketing esportivo é como se fosse uma das mais importantes engrenagens nesse sistema. E ele faz isso utilizando de forma inteligente os atributos, as qualidades e as características que só o esporte tem. Bom, e quais são as peças dessa indústria? São a mídia, as agências de comunicação ou de publicidade, as agências de marketing esportivo, as entidades esportivas como clubes, confederações e confederações, os patrocinadores, os patrocinados, o Estado, o público consumidor, as empresas de varejo e os atletas. Perceba então que essas são basicamente os segmentos do mercado em que você pode trabalhar. Bom, isso é muito importante para que você tenha uma real dimensão de onde pode vir ali a começar a trilhar a sua jornada. Toda essa indústria, segundo estudos, produz mais de 80 mil eventos esportivos profissionais no planeta por ano, promovidos por federações internacionais e suas representações nacionais. Uma compilação de fontes feita pela consultoria Sportico mostra que o tamanho da indústria global do esporte pode variar entre 500 bilhões a 1,3 trilhão de dólares. Falando especificamente do Brasil, estudos da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, mostram que o mercado do esporte pode chegar a 1,9% do PIB nacional, algo como 70 bilhões de reais. O estudo ressalta que a indústria do esporte crescia até 2018 de forma acelerada e constante, antes dessa crise que a gente começou a viver, Então, a partir de agora, nós vamos precisar de novas pesquisas para sabermos qual o tamanho atual desse mercado, quando essa pandemia do Covid-19 passar. Este, aliás, é um aspecto muito importante deste diagnóstico que estamos fazendo. A incrível ausência de mais dados a respeito do mercado. Quantas empresas existem, quantos empregos, o volume estratificado por segmento, por modalidade esportiva. Eu busquei muita informação a respeito disso e, olha, infelizmente eu não achei muita coisa, já vou te avisando. Isso diz muito do quanto ainda precisamos, então, amadurecer do entendimento do esporte como indústria e do marketing esportivo como engrenagem, como eu falei dessa indústria. Os dados mais próximos do mercado de trabalho dizem mais respeito ao esporte como política pública, e atividade de lazer e recreativa, e são do IBGE. Mas infelizmente estão defasados, eles são de 2003. Então vamos lá, participação dos recursos aplicados na função esporte e lazer em relação às despesas totais dos municípios do país, eles apontavam os percentuais de 0,90% em 2003. Quando a gente analisa, segundo as grandes regiões, a relação de recursos aplicados na função de esporte, lazer, despesas totais dos municípios, indicava que em 2003 somente as regiões Sudeste e Sul superavam a média nacional de 0,90% de aplicação
participação do PIB. Então, as despesas dos municípios brasileiros na função esporte e lazer estavam fortemente concentradas nessa região sudeste, que respondia por 62% dos recursos em 2003. Os dados dessa pesquisa também, que não se repetiu mais no Brasil, mostram apenas os dados profissionais de empregados no serviço público, com essa atividade de esporte e lazer. Este que é apenas um dos atores da indústria. Naquela época, eram 67 mil pessoas em todo o país, sendo 31 mil na região sudeste, 14 mil na região sul, 10 mil na região nordeste, quase 7 mil na região centro-oeste e 5 mil pessoas em toda a região norte. Cerca de 14 mil trabalhavam no estado de São Paulo, 8 mil em Minas Gerais e 7 mil no Rio de Janeiro. Cerca de 57 mil eram professores de educação física, sendo que desse contingente, somente 759 se dedicavam a esportes de alto rendimento em todo o país naquela época, Estamos falando de 2003. Bom, uma outra fonte importante que conseguimos pesquisar foi o Atlas do Esporte Brasileiro, que também tem dados de 2003 e que mostra que o esporte é empregador de mão de obra intensiva. Naquela época, o estudo apontava que 1.585.000 pessoas trabalhavam em toda a indústria do esporte, o que representava 2,47% da população brasileira daquela época. Desse contingente, pessoal, cerca de 870 mil seriam empregos diretos. Então, fazendo uma análise sobre esses dados pessoais, a Pluriconsultoria, que é uma das mais respeitadas do país, ela defende que essa cifra de 870 mil empregos diretos torna o setor esportivo de tamanho quase igual a 30% do setor da construção civil, que é um setor que emprega 7% da mão de obra total do Brasil, e que é responsável por múltiplas repercussões na economia nacional, para você ver a importância desse mercado do esporte. E, bom, se fizermos uma extrapolação simples com a população do Brasil hoje, de cerca de 209 milhões de habitantes, segundo também o IBGE, alcançamos um número de 7 milhões de pessoas no Brasil que vivem de alguma forma do mercado do esporte. Eu fiz essa regra clara, lógico que a gente tem que pesquisar melhor, mas eu fiz essa razão aí, essa proporção. O Atlas mostra também que existe no Brasil em 2003 cerca de 731 mil atletas registrados. Se também fizermos essa analogia, essa proporção direta, teríamos hoje 836 mil atletas registrados no nosso Brasil. Importante, pessoal, esses dados, como eu disse, são defasados e eles não contam justamente com a informação de emprego na mídia e no marketing esportivo, que é um setor sabidamente empregador e que não compareceu nesse quadro de levantamentos e estimativa do Atlas. Em síntese, os números totais da indústria que eu apresentei aqui podem estar, na verdade, abaixo da realidade. Como é a modalidade que mais tem representatividade, adeptos, dinheiro e por isso é mais estruturada, o futebol apresenta mais alguns dados importantes. Segundo a CBF, o futebol emprega 156 mil pessoas no Brasil, sendo que 33% se referem aos funcionários ali do clube de futebol, área administrativa, já que 55% desse total são trabalhadores que atuam em estádios em dias de jogos, principalmente na venda de alimentos e bebidas, por exemplo. E se você é atleta, aqui vai um dado que eu considero importante. No Brasil, 55% dos quase 12 mil jogadores profissionais registrados na CBF recebem aproximadamente R$1.000. 33% vivem com a renda de até R$5.000. Menos de 1% ganha mais de R$500 mil. Felizmente, não localizamos dados de outras modalidades esportivas, tá? Bom, esses dados que temos disponíveis comprovam que existe uma grande desigualdade nesse mercado, que reflete a desigualdade que existe no próprio Brasil, com o maior número de vagas no eixo Rio-São Paulo e no sul do nosso país, por serem, lógico, o nosso centro econômico e terem praticamente todas as peças do ecossistema da indústria funcionando lá. O que eu quero dizer com isso é que se você mora no norte, no centro-oeste, no nordeste, talvez as suas opções de entrada no mercado, se você não quiser se mudar, sejam mais limitadas a uma federação, um clube esportivo, uma agência de comunicação, ou até mesmo atuar como empreendedor na construção da imagem de atletas e dirigentes, por exemplo, da sua região. Lógico que isso é uma situação que cada um tem que avaliar. Um segundo ponto que dificulta a entrada na indústria é o fato de que ela é bastante fechada, muito fechada. Não tem uma trilha muito clara de como entrar e há uma ausência, de um intercâmbio maior entre o mercado e as universidades que ofertam os cursos, por exemplo. Aliás, não existe uma graduação em marketing esportivo. Temos muitos cursos livres, cursos de extensão e alguns cursos de especialização na área, alguns excelentes cursos, tá? Mas não temos graduação. Além disso, ainda existe no país muita gente amadora, o que é parente de dirigentes trabalhando nessa área. Então, o famoso QI, quem indica o network, ainda é um fator muito relevante.
embora isso esteja mudando, é verdade. O que eu percebo, pessoal, nessa área é que impera fortemente a ideia de que as vagas que são abertas precisam ser preenchidas com muita rapidez e que frequentemente é coberta com a promoção de alguém que já trabalha naquela empresa, ou naquela entidade, naquele clube, muitas vezes com um cara que é apenas bom ou razoável, profissional, né? E que aquele empregador já conhece o jeito de trabalhar, do que buscar de repente um cara excelente de fora. Na minha visão, essa é uma prática compreensível, mas que não permite uma oxigenação, inovação no mercado e o intercâmbio com a academia, com ambos ganhando nessa relação. Isso precisa mudar no mundo onde o conhecimento é a chave do sucesso. Bom, a consequência desse fato é que na maior parte do país, principalmente nos centros menos desenvolvidos, a indústria é dividida entre quem tem uma experiência prática de mercado e quem tem formação acadêmica numa universidade, de repente. Nos últimos anos, também tivemos muita gente que já trabalha na área que começou a buscar uma formação acadêmica, o que é muito bom, mas ainda não é raro encontrarmos grandes formadores de conhecimento que nunca trabalharam diretamente na área, ali no mercado esportivo. Na prática, né, estão nas universidades e também temos gestores esportivos que não têm formação na área, por exemplo, e atuam na área, mas não têm formação. Bom, o outro aspecto importante a salientar é que a ausência dos grandes eventos também atrapalha a entrada de quem deseja entrar nesse mercado. Para se ter uma ideia, tivemos os Jogos Pan-Americanos em 2007, a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas do Rio em 2016. Eventos globais, todos sediados no Brasil, que expandem, né? Eles mexem com o mercado, permitem a entrada de mais gente dessa forma. Precisamos mencionar aqui também que essa crise causada pela pandemia do Covid-19 também vai alterar o mercado, certamente com a diminuição de número de vagas no começo, mas as coisas começarão a entrar no eixo novamente e a indústria não será mais a mesma. Serão exigidas novas habilidades do profissional que deseja trabalhar nessa área, não resta a menor dúvida. Bom, pessoal, o objetivo desse primeiro vídeo era passar, então, um panorama, né, geral do mercado, mostrar como ele é estruturado, seus pontos fortes, os pontos que ele tem que desenvolver, bem como começar a traçar um diagnóstico mais realista possível para você. Bom, no nosso próximo vídeo eu vou falar mais detalhadamente sobre cada área do mercado e como você pode construir uma estratégia para entrar nele, que é o que você mais se interessa. Então agradeça a todos os seus deuses pela sua alma invencível. Você é o capitão do seu destino, você é o senhor da sua alma. Um abraço e sejamos felizes. Até a próxima.